pessoal, então hoje aqui a gente vai fazer uma entrevista para que vocês conheçam um pouco melhor como é a experiência de estudar na Itália e como você faz para estudar na Itália. Então hoje aqui eu estou com alguns alunos do Ciências Sem Fronteira e com coordenadora do Ciências Sem Fronteira aqui em Pisa, da Unip, Universidade de Pisa. Então primeiro eu queria que cada um se apresentasse. Vamos? Meu nome é Rony, sou de Serrana, São Paulo e faço faculdade no Brasil, em Minas, na Universidade Federal de Lavras. Estudo agronomia. Meu nome é Eduarda, eu sou de Joinville, Santa Catarina, eu faço engenharia naval no Brasil e aqui estou fazendo engenharia mecânica. Meu nome é Mariana, faço engenharia civil em Curitiba, Paraná, e aqui também estou fazendo engenharia civil. Eu sou Fabiano Binha, coordeno projetos e relações da Universidade de Pisa com o Brasil e me ocupo também de coordenar o programa Ciências Sem Fronteira da Itália para a Universidade de Pisa. Então, gente, eu pedi a Fabiana que ela estivesse aqui para ela poder explicar um pouquinho como é estudar na Itália. Mas a primeira pergunta que a gente tem que entender que é a diferença entre vir fazer a universidade inteira na Itália e participar de um programa do governo como é esse do Ciências Sem Fronteira. Então, Fabiana, como uma pessoa vem aqui para a Itália para estudar, como é que ela pode fazer? Procurar informação primeiro, né? Inicialmente, se o estudante termina a escola fundamental e ensino médio brasileiro, completa apenas 11 anos de estudo. Então precisa se dirigir a um consulado para ter uma declaração de valores. Em geral, esse consulado está treinado bastante para dizer o que equivale ao seu estudo preliminar. E quem iniciou de 2006 vai ter 12 anos de estudos. Então o que a gente orienta é que o estudante tenha feito um vestibular e completado um ano de universidade no Brasil, em qualquer área, para que a declaração de valores que ele vai retirar no consulado italiano no Brasil equivalha a 12 anos de estudos preliminares. Então ele pode se inscrever em qualquer universidade italiana e tem aí um processo administrativo que é todo coordenado pelos consulados italianos no território brasileiro. Cada um vai no consulado competente da sua área de residência. E aí tem todo um processo também de conhecimento de língua, tem que ter certificado de língua nível B2, e aí pode se inscrever, cursar e se formar na Itália, e ter um diploma de formatura, né, de graduação na Itália. Para o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa de intercâmbio, para a graduação tem que aguardar o momento em que sai o edital. Ler esse edital e seguir os passos do edital. O nível de exigência é diferente porque o estudante do Ciências Sem Fronteira é já estudante de uma universidade, de um instituto de ensino superior no Brasil, credenciado e aceito pela CAPES, quem coordena o programa para a Itália. Se inscreve, se tem de 20% a 80% em média do curso para poder vir fazer um ano acadêmico, adquirir créditos e voltar para o Brasil e se forma no Brasil. Então é a diferença fundamental, que um pega o título na Itália e o outro faz um percurso de intercâmbio, de aquisição de crédito e depois volta para o Brasil, na sua universidade de origem, e se forma no Brasil. E existe uma diferença também grande nisso, porque um vem aqui para estar um período, né, que é como Ciências Sem Fronteira, e o outro tem que enfrentar a faculdade inteira. Uma outra pergunta é que tem muito brasileiro que tem nacionalidade italiana. E eles perguntam se sendo italianos e frequentarem a universidade inteira aqui, eles têm que pagar alguma coisa. Essa é a pergunta que eu recebo muito. Agora, a dupla cidadania facilita a presença, né, e o período em que ele vai estar morando no país, que evidentemente ele não tem que passar por toda a burocracia de solicitar permesso de soggiorno e comprovar outros vínculos. Ele tem absoluta liberdade de andar pelo território Schengen como um cidadão europeu. Agora, no que diz respeito à vida acadêmica, se ele fez no Brasil, ele tem que passar pelo mesmo processo ainda que ele fosse nascido italiano, nascido europeu. A sua carreira acadêmica é aquela, aonde você fez a carreira acadêmica no Brasil, então é o consulado italiano no Brasil quem está habilitado a dar um valor, um peso para a sua formação preliminar.
Então precisa fazer do mesmo jeito. Depois, quando ele vem para o território, ele está isento de pedir o permisso de sojourno, mas é fundamentalmente isso. Depois ele pode acessar, como italiano, como brasileiro ou qualquer estrangeiro, aos benefícios de bolsas de estudo, de moradia, mediante a situação familiar, que é também um documento que ele vai solicitar e providenciar no consulado da onde ele vem. Porque muita gente acha que, mesmo sendo italiano, chega aqui e não precisa pagar a universidade. Os próprios italianos pagam a universidade. Lógico que não tem um custo uma universidade particular no Brasil, mas há um custo sim alto, né, Fabiana? Olha, a Universidade de Pisa é pública, como todas as principais universidades italianas são públicas, e todas elas são pagas, porque tem uma taxa, uma anuidade. Depois, com essa mesma declaração de situação familiar, é colocada em faixas. Então pode ter desconto parcial ou total da taxa universitária. E isso vai estar vinculado também com a performance acadêmica, porque ele vai ter acesso a benefícios, mas ele vai ser cobrado um mínimo de créditos, porque senão ele perde esse valor de bolsa. Aqui na Itália, por exemplo, o aluno não é jubilado, como a gente sabe no Brasil, você tem um período para entrar e um período para sair, né? Aqui você perde os benefícios se você tiver uma isenção de taxas, um incentivo, tiver acesso à moradia, você acessa isso através de editais públicos também. O DSU, Direito do Estudo Universitário, cada região tem o seu, assim tem a Toscana, e ele pode ter vários serviços facilitados, mas ele tem que demonstrar performance acadêmica, senão ele perde os benefícios. Obrigada então, Fabiana. Prazer. E agora eu vou falar com as meninas aqui para que elas contem um pouco da sua experiência, né? Primeiro, como foi para vocês se inscreverem no Ciências Sem Fronteiras? Para me inscrever no Ciências Sem Fronteiras, eu conheci o programa a partir da minha universidade. Fiquei sabendo que alunos do ano anterior tinham participado de um programa que era financiado pelo governo. Me interessei, entrei no site do Ciências Sem Fronteiras e acabei descobrindo que tinha a oferta do programa para vir aqui para a Itália. E fiquei aguardando a saída do edital. A partir que saiu o edital, eu me inscrevi nele, fui preenchendo todos os requisitos que eles pediam, todas as informações que eles pediam, até que chegou o dia em que eu recebi a confirmação de que eu tinha conseguido a universidade que eu tive a oportunidade de vir, que é a Universidade de Pisa, e agora eu estou aqui. Mas todos vocês escolheram essa faculdade, não é isso? Isso, todos escolheram Pisa. Sim. E qual é a razão de cada um de vocês de ter escolhido exatamente Pisa? Bom, no meu caso, eu optei por Pisa por estar localizada na região toscana. Região toscana, pelo que eu pesquisei antes de vir no Brasil, é caracterizada por ser mais agrária. Então eu faço agronomia e para mim isso é ótimo. Ter uma visão mais, um lugar mais agrário do que em uma cidade grande, por exemplo, que eu ia aprender muito mais conhecimentos mais teóricos. Além do que a Toscana é mais famosa por produção de vinhos no mundo inteiro. E a produção de vinho, produção de uva é uma das áreas que dentro da agronomia, uma área que eu escolhi seguir, aprofundar meu conhecimento nessa área. Eu optei por Pisa por ela ser uma instituição que fica numa das regiões que tem o maior polo de embarcações de recreio, produção de embarcações de recreio. Tive conhecimento disso após conversar com os meus professores da universidade e acabei optando por Pisa. Eu escolhi Pisa porque depois de pesquisar um pouco sobre as universidades italianas, descobri que a referência para todos os cursos em geral de engenharia é muito forte, o ensino aqui é realmente muito puxado, não vou dizer que é fácil. E a engenharia é muito bem conceituada aqui, não só a engenharia, outros também, mas realmente na Itália, que eu saiba, tem Pisa e mais uma outra cidade que são as melhores para a engenharia. E eu queria um pouco que vocês falassem do aspecto, primeiro negativo e depois positivo de estar estudando na Itália ou mesmo em Pisa, né? Porque acredito que há um impacto cultural, né? Entre estudar no Brasil e estudar na Itália, né? E esse impacto cultural tem, óbvio, as suas
funções positivas e negativas. E vamos primeiro na negativa, que é o mais fácil. Pronto. Bom, para mim, de ponto negativo, eu considero que aqui na Itália o sistema de estudo, eles segmentam mais o conhecimento. No Brasil, por exemplo, no caso da agronomia, a gente tem um profissional que tem uma visão ampla de tudo. Só que aqui eles segmentam um profissional para cada área. Por exemplo, o profissional, no caso de viticultura, que é o curso que eu estou fazendo, ele não tem tanto conhecimento de topografia. Só que, porém, o conhecimento deles nessa determinada área é mais aprofundado. Então a gente tem um ponto negativo e um ponto positivo. Para mim, o ponto negativo é as aulas são muito teóricas. Eu estou muito acostumada a ter aula com laboratório, tem muita aula prática no Brasil. Aqui você senta, os alunos sentam na cadeira, abrem um caderno, abaixam a cabeça e copiam a aula do início ao final. Assistem vídeos, as aulas práticas deles são muito em vídeos. Eu estou acostumada a ir num laboratório e fazia uma aula prática no laboratório. Isso que eu senti a diferença assim, mais forte. Eu ia falar exatamente isso. Desculpa. Da engenharia acaba sendo o mesmo. Vai ser um aspecto cultural mesmo do italiano, que para você é um ponto negativo, até de vida mesmo, às vezes nem fora da universidade, a vida aqui. O que vocês acham de primeiro ponto negativo, logo mesmo depois a gente fala do positivo? Tem algum aspecto que te marcou, alguma coisa da vida aqui que você não gostou? Bom, no início, eu no Brasil eu era muito acostumado a depender da universidade para alimentação. Então, no caso, eu sempre almoçava no RU. E aqui, no caso, o RU daqui, a comida é um pouco diferente, é mais adaptada para o costume italiano, a base italiana de comer. Então, no caso, no início, daí eu precisei me adaptar. Eu cozinhava um pouco o básico, porém, só estando aqui que realmente eu estou aprendendo a cozinhar de verdade. E você está conseguindo cozinhar comida brasileira? Sim, aprendi a fazer pão de queijo, de Minas, aprendi. Aí pai e mãe, manda o menino estudar no exterior porque aprende a cozinhar. E você? Bem, um aspecto negativo que eu senti é que a gente está muito acostumado a ver no Brasil, a gente assiste novela brasileira e vê todo aquele povo que quer te abraçar e quer te beijar e é tutto buona gente. Mas não, aqui no começo até me assustei um pouco, porque eu ia pedir uma informação num tabaque e as pessoas eram mais ríspidas, mais grossas, e eu tava sozinha. Então, meu Deus, eu ia pedir uma informação, a pessoa era ríspida, eu sabia italiano, mas ainda não estava preparada para ouvir rápido, para perceber rápido o que ele estava querendo passar, o que ele queria se expressar. E isso me assustou um pouco no começo, foi um aspecto negativo. Hoje em dia eu já estou mais acostumada. Isso acontece muito em cidade turística. Se você vai na cidade do interior, talvez, você não tem essa... Agora, porque eles estão acostumados a dar tanta informação que tem essa tendência de ser um pouco mais ríspido. Mas se vocês forem em outra cidade do interior, que não tem tanto turismo, como Pisa é muito forte do turismo, né? Então isso acontece mais realmente. E você? Bom, a cultura italiana, eu morei com italianos por um tempo e realmente me assustei um pouco com o modo de vida, bom, enfim, não tive bons momentos, tive bons e tive ruins, não vou negar. A alimentação, uma coisa que me abalou um pouco também, hoje está bem complicado, para mim a parte pior da alimentação aqui é a carne. Não sei se é a qualidade, o que aconteceu comigo, eu já não consigo mais ver carne na frente. Tô virando meio vegetariana. Então, a parte da alimentação, também tive que aprender a me virar a cozinhar. Também não sabia cozinhar praticamente nada. Tô aprendendo muita coisa aqui. Mãe, como é que faz feijão? Tá, vamos lá. Passo a passo de como se cozinha pela internet com a mãe. E, querendo ou não, tudo isso, essas experiências de morar com italianos, morar sozinha, aprender essas coisas, é um crescimento pessoal muito maior do que eu imaginava quando eu saí lá.
realmente hoje sou outra pessoa, mas continua sendo a mesma, mas entende? Eu até falei para ela outro dia, pra Duda, que eu quando cheguei aqui tive que criar muito mais coragem para fazer as coisas. Puxa, eu preciso pedir como é que se fala alguma coisa em italiano. Nossa, vai, força, fé, pesquisa aí no Google, vamos lá. E tipo, muita coragem de chegar e pedir uma informação já é pra mim, nossa, consegui, graças a Deus. E esse é um dos pontos que também foi muito difícil na universidade, porque o sistema de cobrar o ensino, por exemplo, o exame. Aqui as provas finais se chamam exame. E o exame oral. Nossa, como assim exame oral? Eu passei mal no dia da minha prova, fiquei nervosa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Chorei que nem uma retardada. Olha, foi difícil. Mas, e daí isso também foi um ponto ruim pra mim, porque eu não consigo falar em público. E aí, foi ruim e bom, porque agora eu tô conseguindo, mas enfim. E então, para fazer o exame, a gente tem que mudar muito do nosso sistema de fazer prova a cada 15 dias. Até mesmo de estudar, né? O sistema Seu de ritmo estudar, de estudo muda, né? você tem que estudar a matéria de todo o semestre para fazer uma prova no final. Isso já é bombástico, não deu para mim. Seguindo a fonte. Seguindo As anotações dos alunos, porque brasileiro, a gente assiste uma aula, o professor tá lá falando, a gente tá pensando na primeira frase que ele falou, ele já tá na quinta frase, e a gente tá tentando escrever, então a gente acaba, para estudar no final do semestre, a gente acaba pedindo ajuda para os outros italianos, me passa as tuas anotações para eu conseguir estudar. E a gente acaba estudando por anotações de outros alunos, porque pelo menos as duas matérias que eu cursei principais, o professor chegou no primeiro dia de aula e falou, olha, a matéria que eu estou lecionando aqui, vocês não adianta me perguntar que livro que eu vou seguir, porque eu sigo vários livros ao mesmo tempo, então não tem como você me pedir um livro para poder seguir, para estudar no final do semestre, porque não existe esse livro. Você vai copiar o que eu vou falar para você e você vai pegar e vai estudar com essa anotação. Então a gente acaba tendo que estudar pelas anotações de outros alunos, daí tem a dificuldade da letra, às vezes você não entende uma palavra, daí tem que correr atrás da palavra, acaba dificultando um pouco mais o aprendizado por essa questão também. E agora vamos falar dos pontos positivos, né? Qual é o ponto positivo de estudar? Vamos primeiro do estudar. De estudar na Itália, qual é o ponto positivo? Estudar na Itália. Bom, você conhece outra cultura, um sistema totalmente diferente, você tem que se adaptar. Normalmente, geralmente a frase que resume o intercâmbio é você se adaptar. Então, você sempre tem que estar se adaptando. Esse é o ponto positivo de você estudar, seja na Itália, seja em qualquer outro país. Bom, para mim, no começo eu procurei fazer bastante aulas. Então, bastante disciplina. Então, no caso, como eu estava sempre ouvindo o professor falando, isso no começo me ajudou bastante com a língua. Então, outro ponto positivo de realmente aprender uma língua estudar. no final das contas, Aprender a língua no final das contas. Bem, pra mim, ponto positivo, eu faço engenharia naval no Brasil, eu estou fazendo mecânica, então estou tendo a oportunidade de ver um conteúdo que sai um pouco da linha de ensino que eu aprendo no Brasil, mas que acaba me auxiliando. São matérias que eu optei que, no final, acabam me ajudando um pouco a me especializar numa área que eu estou fazendo agora, cursos de materiais. Então, isso foi um ponto positivo de eu ter a oportunidade de ver essas matérias que no Brasil eu não teria oportunidade. Com certeza, a questão de aprender outra língua, porque a gente estando em sala de aula, ouvindo o professor, a gente diferentes professores também, a gente acaba aprendendo um pouco mais do sotaque, do modo como eles falam e aprende mesmo a língua. Você? Você ia falar a mesma coisa que eu de novo? Não sei. Sim, do método de estudo, assim, o fato de estudar na Itália, o que você acha que é positivo de vir aqui? A experiência, tudo que você... No método de estudo deles, por ser muito teórico e pouco prático, a gente acaba sabendo muito bem cada detalhe de onde começou tal coisa, é muita história. Você acaba sabendo
tudo sobre aquilo e é bom. É positivo. É útil, é positivo, sim. Que é diferente do Brasil, que a gente vai muito mais na prática do que na teoria. Na minha universidade, pelo menos. Então, a gente acaba descobrindo, às vezes entendendo muito melhor o porquê daquilo chegou naquilo, entendeu? Enfim. E o que você leva disso positivo, assim, dessa experiência de estudar e de conviver na cultura italiana, né? O que você acha que você vai levar de positivo aí para sua vida? Muita coisa. Aprender a conviver com todo tipo de pessoa. Cultura diferente. Porque a nossa cultura é forte, aqui também é forte, então você se adaptou com a cultura deles. A gente aprendeu muita coisa de como conviver. Levou um xingão, beleza. Levou um elogio, muito obrigada. Aceitar os fatos da forma italiana. Talvez esteja mais na minha cabeça essa idea, mas... cada um, né, desenvolve a experiência pessoal. É muito diferente, querendo ou não, é muito boa a experiência de estar aqui e fazer isso. Pra mim foi o meu crescimento pessoal. Eu morava com os meus pais no Brasil, nunca tinha saído de casa, então vim para um outro país, procurar um apartamento, pagar as contas sozinhas, escrever, botar o teu nome no aluguel e pensar assim, meu Deus, é o meu nome que está nesse contrato. Isso é minha responsabilidade, então eu que tenho que ir lá pagar todo mês, eu que não posso deixar passar a data. E isso era uma coisa que eu não tinha no Brasil. Morar com os pais, eu tenho comida em casa, eu tenho o aluguel tá pago, tá tudo em casa. Aprendeu a primeira vez a lavar uma roupa, sim. No Brasil eu pedi, mãe, me ensina como é que lava roupa, mas antes disso, né, a gente tem a mãe lá que lava roupa, desculpa mãe, mas acaba aqui, ela tá lavando a roupa de todo mundo, então... Mas o crescimento pessoal, com certeza, eu poder me virar por conta própria, eu sair, viajar, entrar no avião, chegar em um outro país, ir num hostel, ir atrás de um hostel, tudo isso, eu não tinha isso no Brasil. Eu ia pra faculdade, ia pra casa, ia pro meu estágio, e só, era isso que eu fazia no Brasil. Aqui não, aqui é tudo por mim, não tem ninguém que eu possa pedir ajuda se caso acontecer alguma coisa, eu por eu mesmo. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, no meu caso em específico, do fato de estudar aqui na Itália, é realmente aprender aprofundado o conhecimento de viticultura, porque você vem para países do Mediterrâneo, como Itália, Espanha, Portugal e até mesmo a França, são países que há milênios já produzem vinho. No caso do Brasil, a gente está começando agora, a gente tem muito que aprender. São situações totalmente diferentes, mas você entendendo todo o conhecimento teórico no Brasil e aprendendo o conhecimento teórico deles aqui, se comparando, você tem a ideia para você aplicar no Brasil o que você tem que fazer de diferente. Então aqui eles entendem muito da produção de como produzir a uva. E, no caso de convivência e tal, no Brasil eu fui estudar fora, sair de São Paulo para Minas, muitas coisas me ajudou aqui no início. Se eu viesse sem ter essa experiência primeiro no Brasil, seria um choque muito maior. Então, algumas coisas, por exemplo, morar, conviver com várias pessoas, isso eu já estava adaptado. No começo eu fiquei um pouco com medo de ir morar com italianos, uma cultura diferente, eu não sei se vai ser legal e tal. Mas aí, quando eu comecei a procurar casa e tal, eu comecei a conversar com italianos, tudo, e aí isso foi passando. E aí, hoje eu moro com italianos, acertei na escolha da casa, são pessoas legais, me dei bem. E todo mundo aqui mora com italiano? Não. Eu moro com uma outra brasileira que também veio pelo Ciências Sem Fronteiras. Eles meus italianos, agora eu moro sozinha. Tá. E pra vocês, essa convivência com o italiano foi tranquila? Ou foi também uma boa experiência? Vai, Mariana. Vai. Então, a minha convivência não foi das melhores. Por uma questão pessoal ou uma questão de diferença cultural? Diferença também. Dos
2. Eu acredito que eu também não deve ser fácil. Então, a questão da limpeza, a nossa, onde eu sempre morei na casa da mãe. Então, estava sempre tudo limpinho, sempre tudo em ordem, sempre tudo arrumado. Cheirosinho, que é o principal. E aí, cheguei e o primeiro mês tá bom, depois chegou uma nova italiana no lugar, tentar melhorar. Não melhorou, continuou e ficou sempre nessa. Acabou que a gente se desgastava muito com questões da casa, não se divertia, não fez uma amizade forte, sabe? Então, querendo ou não, isso me desgastou muito nos meus primeiros 6 meses do intercâmbio. E aí eu resolvi mudar. Falei, ou eu vou estragar meu intercâmbio e continuar sofrendo desse jeito, sofri mesmo. Ou eu tomo uma atitude que também me deu muito crescimento pessoal, tomo uma atitude e mudo de casa. Então eu resolvi mudar. Mas, por sinal, hoje em dia eu sou muito amiga daquela italiana que eu morava junto e o outro menino eu não falo com ele. Então, só pra fechar, gente, vocês podem sair daqui dizendo que fizeram uma amizade com o italiano ou vocês ficaram só no meio de brasileiros? Fizemos realmente. E a experiência, então, no final das contas, é mais positiva do que negativa? Muito mais positiva. Com certeza. Muito mais positiva. Então, vocês podem dizer que é uma experiência importante e válida, não é? Demais. Com certeza. Aí, só para quem está entendendo, então quem faz ciência sem fronteira não é que vai morar dentro da universidade, né? Cada um é livre, ganha uma bolsa de estudo, né? O valor que o governo paga, o governo paga a escola, a universidade, não é isso, Fabiana? O governo dá um valor à universidade e depois o valor aos alunos também com bolsa de estudo, não é isso? O governo não não paga a taxa universitária, mas dá um valor equivalente a desenvolvimento de serviços, assim como eu faço para eles. Quando eles chegam aqui, já tem uma série de serviços pré-estabelecidos para organizar a vida pessoal. A gente dá um apoio nesse sentido. Depois eles são maiores de idade, eles recebem essa bolsa com um valor bastante razoável para o mercado. Então, foi feito um estudo para saber que isso seria o suficiente. Evidentemente, como a Mariana tomou uma atitude de morar sozinha, se ela sustenta um aluguel, ela está contando, evidentemente, com a família, com o apoio familiar. Mas um estudante pode contar com uma vida de estudante no território, porque o governo providenciou todo o bem-estar para isso. Mas eles são maiores de idade e eles precisam tomar algumas decisões. O que vem pago às universidades é para favorecer o acolhimento deles, para ajudá-los, auxiliá-los nos primeiros movimentos, na chegada principalmente. Depois tutorar também durante todo o percurso. Agora em março nós vamos ter uma entrevista individual, fazendo para equilibrar, metade da estrada. Então eles têm agora uma possibilidade de mudar plano de estudo, de saber como foi a carreira, se precisa de algum auxílio. Então o que o governo solicita às universidades que aderem ao programa, que foram universidades escolhidas pelo governo brasileiro. A gente se candidata, mas em base às características da universidade no mundo, o governo brasileiro define quem é que vai acolher o estudante de Ciência Sem Fronteira. E aí remunera, paga a universidade um valor estabelecido entre os governos para que isso seja previsto, o cuidado com eles seja previsto. Ok. Então todo mundo então recebe uma bolsa e procura a sua forma de moradia, se organiza, né? E lógico, viaja, Sim, né? sim. Então vocês já podem dizer que já conhecem um pouco da Itália? Todos Sim. vocês já viajaram? Sim. Aqui na região norte, sim. A gente está esperando o sul pro verão, né? Porque daí Combina aproveitar combina melhor, mas a parte norte aqui a gente já teve a oportunidade de viajar bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que auxiliem vocês nas dúvidas de ir vir ou não estudar na Itália. Obrigada. Obrigada às meninas, né? Por ter vindo. Obrigada, Fabiana. Chamou só gente boa, né? Garantiu o meu lado.